Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. O Goiás também vem correndo contra o tempo para acelerar o processo de recuperação de Carlos Eduardo. O jogador de 21 anos desfalcou o time esmeraldino contra o São Bento neste último sábado, após lesão sofrida no duelo contra o Grêmio na quarta-feira pela Copa do Brasil. Exatamente, Augusto, e uma das principais causas apontadas para a lesão do atacante é o desgaste sofrido pelo Goiás recentemente. O esmeraldino enfrentou uma exaustiva maratona de jogos durante o mês de abril. Bambu também foi questionado se essa maratona enfrentada pelo time alviverde poderia ser uma desvantagem para o Goiás. O volante destacou a vontade coletiva de ganhar e de estar sempre melhorando. Olha, cara, a gente vem tendo bastante jogos. Em 20 dias a gente teve 8 jogos seguidos. Então é uma sequência de jogos muito forte pra gente. A gente não teve nem o que descansar. Saímos de uma final de um goiano, passamos por uma Copa do Brasil, começou a Série B. A gente teve poucos dias de descanso. Que o professor frisou, depois do jogo contra o São Bento, que a gente teve um dia para descansar e uma semana cheia para trabalhar. Então a gente vê também por esse ponto. Mas também não influi nada, a gente tem que procurar sempre melhorar no dia a dia. Procurar vencer para a gente é importante. Independentemente de quantos jogos a gente fizer, a gente tem que estar sempre preparado para que a gente possa conseguir o resultado. O Goiás se encontra na 17ª colocação da tabela com 1 ponto e segue na busca de sua primeira vitória. O retrospecto do Alviverde no momento é de 2 derrotas e 1 empate. Já o Vila Nova se encontra numa situação oposta ao esmeraldino. O Tigrão está na 4ª colocação do torneio da Série B com 100% de aproveitamento, ou seja, 9 pontos. É isso mesmo, Augusto. Apesar da diferença de 13 posições na tabela, o discurso dos vilanovenses é de total respeito ao adversário. O zagueiro Diego Jarreta ressaltou que a equipe não é favorita. Exatamente, Gabi. O jogador do Vila ainda afirma que o time precisa redobrar a atenção, porque uma vitória no Clássico pode ser o necessário para que o Goiás se reabilite no campeonato. Jarreta também afirmou que não há surpresas em relação aos 9 pontos conquistados. Segundo o atleta, o elenco já tinha dado mostras de sua regularidade e de sua força no decorrer do campeonato goiano. O zagueiro ainda mostrou serenidade quanto ao futuro da campanha da equipe colorada. O jogador destacou que não vai ser o resultado do Clássico que vai definir o destino do time. Perguntado se o Clássico contra o Goiás seria uma motivação a mais para a disputa do campeonato, o lateral Gastão Filgueira destacou a importância de tratar todos os jogos com seriedade. É uma motivação extra, né? Só que o nosso campeonato, ele é jogo a jogo. Então não adianta agora a gente projetar, né, uma situação na tabela e se focar no Clássico, independente da tabela, que é um jogo muito importante, né? Então a gente não vai planificar, não vai planejar de a 10 jogos, a 15 jogos, o que vai acontecer lá na frente. Nós estamos bem focados, trabalhando de segunda a sexta no sábado, fazer um grande jogo, né? E essa é a nossa final do campeonato, todo partido que tem pela frente. Eu sei que todo mundo fala isso, mas realmente a gente está levando isso muito a sério, né? Cada jogo uma final. O Vila Nova deve contar apenas com uma alteração para a partida de sábado. Após más atuações, o atacante Keké deve deixar o time titular e o Vila conta com 3 opções de bom nível para o seu lugar. Pois é, Augusto, o mais cotado para entrar é Ramon, atacante que está afastado dos gramados desde o dia 15 de março devido à lesão. Entretanto, ele já está treinando normalmente com a equipe e pode ser uma opção para o técnico Emerson Maria para o Clássico. Quem também está nessa disputa é Alain Mineiro, que na última partida entrou justamente no lugar de Keké e melhorou a equipe. O treinador colorado também pode contar com o recém-contratado Felipe Silva, que depende de uma regularização até sexta-feira para poder atuar. O Atlético, 7º colocado na competição, com 6 pontos, joga na sexta-feira. O Dragão vai até o estádio Rei Pelé, em Alagoas, para enfrentar o CRB às 8h30 da noite.
Levando-se contra o retrospecto, o rubro-negro campineiro é o favorito na partida. O CRB perdeu seus 3 jogos disputados até agora e ocupa a 19ª colocação. O time do Atlético, que venceu o Guarani na última rodada, deve ter apenas uma alteração. O meia Thomas Bastos volta à equipe após cumprir suspensão. Perguntado sobre o que ele pode refletir depois de ter sido expulso, o jogador afirmou que a experiência foi um aprendizado. Não devia ter feito aquilo, serviu experiência para mim, pode ter certeza que não vai acontecer mais. Eu sei da importância que eu tenho para o grupo, acho que, na verdade, ele foi até um mau exemplo ali que eu dei, né, de ser expulso. Um camisa de ser expulso é muito difícil, mas agora eu estou mais tranquilo, mais maduro, vamos dizer, né, depois dessa expulsão. Mas agora é bola para frente, pensar aí no CRB. Apesar de vir bem no campeonato, o Dragão busca seus primeiros 3 pontos fora de casa contra o CRB. Depois de enfrentar o time alagoano, o Atlético recebe em casa o Londrina, do Paraná, no dia 11 de maio. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. Ser integrante de uma das famílias que difundiu o jiu-jitsu no Brasil não é para qualquer um, mas esse é o cotidiano de uma das maiores lutadoras da modalidade e ela é brasileira. Exatamente, Gabriela. Estamos falando de Kyra Gracie, campeã mundial de jiu-jitsu, atleta que representa muito bem as mulheres nas artes marciais. Por isso, você acompanha agora um boletim sobre a trajetória de sucesso dessa grande lutadora na voz de Gustavo Mota. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Tivemos um problema técnico no momento, mas você segue com o Estação Esportiva. Teve clubes que levaram o dia do trabalho a sério e não tiveram descanso. A 4ª rodada do Brasileirão Série B iniciou na tarde de ontem com 4 jogos que movimentaram a terça-feira. Pois é, Gabi. O primeiro jogo aconteceu no Heriberto Rilse, no duelo entre Criciúma e CSA, que não se importou em ser um convidado inconveniente. O Azulão bateu o time da casa por 3-1 e assumiu a vice-liderança da Série B. Os dois clubes começaram atacando principalmente o Criciúma, que estava mais ofensível, mas pecava na hora das finalizações. E como quem não faz leva, aos 31 minutos da etapa inicial, no primeiro chute a gol do CSA, a bola foi parar nos fundos das redes. E quem marcou foi Didira, que deu um chute de longe. Na volta da segunda etapa, o Criciúma chegou ao empate logo no comecinho, com gol de João Paulo em cobrança de pênalti. Mas em seguida, Nino fez contra para o CSA e já no finalzinho do jogo, Didira marcou novamente. Final 3-1 para o CSA. O Criciúma ainda não venceu nenhuma partida nessa Série B e ocupa a 18ª posição na tabela, enquanto o Azulão ganhou 3 e é o vice-líder da competição. Teve confronto também em Minas Gerais. O Boa Esporte recebeu o Juventude e, mais uma vez, os donos da casa não levaram a melhor. Os dois times não estão tendo sequência positiva no campeonato e, com a derrota do Boa, estagnou na lanterna da Série B. O primeiro tempo foi fraco e os gols do duelo saíram todos na segunda etapa. Aos 31 minutos, Bonfim abriu o placar para os gaúchos. Mas a comemoração teve que ser curta. 1 minuto após o gol do Juventude, o Boa empatou com William Barbio. Mas a noite não era para a equipe mineira, que logo em seguida levou a virada. Felipe Matheus marcou para a equipe alviverde e consolidou o placar. Final 2-1 para o Juventude. E às 4h30 da tarde, o Brasil de Pelotas e Figueirense se confrontaram. E dessa vez não foi o visitante que levou a melhor, Augusto. Pois é, Gabriela. A partida que aconteceu no Bento Freitas foi econômica em gols. O Chavante só abriu o placar aos 36 da primeira etapa com gol de Wellington Júnior. A partida foi fraca tecnicamente e o destaque ficou para o goleiro Denis do Figueirense, que não deixou o adversário marcar mais.
Final 1-0 para o Brasil de Pelotas, que venceu a primeira na competição e ainda tirou 100% de aproveitamento da Figueira. E para fechar os jogos de terça do Brasileirão Série B, Londrina e Fortaleza duelaram no Estádio do Café. Em jogo de duas equipes que estão na parte de cima da tabela, a partida foi equilibrada, assim como o placar. O primeiro gol saiu logo no início do confronto. Safira colocou para os fundos da rede do Fortaleza, mas o time precisava garantir a liderança e foi em busca do empate. Ainda no primeiro tempo, o time do técnico Rogério Ceni conseguiu empatar o jogo. O Gustavo honrou o nome e colocou para o fundo das redes. A partida terminou empatada em 1-1 e agora os dois clubes enfrentam goianos na próxima rodada. O Londrina duela com o Atlético aqui no Estádio Olímpico e o Fortaleza enfrenta o Goiás no Castelão. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. E agora você, ouvinte, poderá conferir o boletim sobre Kyra Gracie, a lutadora que tem uma trajetória de sucesso no jiu-jitsu. Você acompanha o boletim na voz de Gustavo Mota. Não foram 2 ou 3, foram 5 vezes que Kyra Gracie Guimarães venceu o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E não é para menos, afinal, a lutadora representa uma das famílias mais tradicionais do esporte japonês. A família Gracie tem origem escocesa e se destacou por trazer a modalidade ao Brasil. Mas Kyra, que faz parte da 3ª geração no país, foi a primeira mulher da árvore genealógica a conseguir uma faixa preta e competir ativamente no esporte. E isso foi resultado de muito apoio da família, porque ela treina desde que começou a caminhar. Nascida em 29 de maio de 1985, no Rio de Janeiro, Kyra é sobrinha dos lutadores Renzo, Ralph e Ryan Gracie. A atleta conta que muitas vezes se sentiu desmotivada por ser uma garota em meio a lutadores e que a família encarava o seu interesse em se profissionalizar no esporte como uma brincadeira. Apesar disso, já com a faixa azul aos 15 anos, Kyra foi inscrita pelo avô no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro na categoria peso pluma, mas houve um erro da organização e a jovem acabou enfrentando atletas com 19 quilos a mais. Ainda assim, ela venceu todas as disputas. Um ano depois, Kyra disputou o Campeonato Pan-Americano, ocasião em que conquistou a faixa roxa. A partir de então, a esportista se tornou uma das maiores estrelas do jiu-jitsu brasileiro. Vencedora de 6 estaduais, Kyra venceu o primeiro mundial em 2004. Na ocasião, aos 19 anos, Kyra foi a primeira a conseguir o mundial sem kimonos, na categoria peso pluma, sendo considerada a melhor lutadora de jiu-jitsu de todos os tempos. A atleta levaria o mundial em outras 4 ocasiões, em 2006, 2008, 2010 e 2011. A lutadora conquistou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 98 e levou o pódio por anos consecutivos até 2001. A competição voltou a ser vencida em 2005 e novamente em 2008. Nesse mesmo ano, a atleta levou o tricampeonato mundial nas categorias leve e absoluto. Outra disputa de reconhecimento é o Campeonato de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, conquistado 3 vezes pelo atleta, que se tornou em 2011 a primeira mulher tricampeã da competição. A lutadora se destaca por nunca ter perdido para uma adversária com o mesmo peso e faixa. No mesmo ano, Kyra levou o pentacampeonato mundial e entrou para o Hall da Fama do Jiu-Jitsu. Ao longo de uma carreira bem sucedida no esporte, Kyra Gracie enfrentou e derrotou atletas de alto nível, como Tiziane Salgado, Luana Alzugir e Carla Delazer. Mesmo com uma trajetória bem sucedida, a esportista enfrentou o machismo no meio profissional e entre familiares. Com o objetivo de representar a participação feminina no esporte, Kyra Gracie criou o kimono rosa em 2006. Hoje, esse tipo de kimono faz parte do cotidiano das aulas em diversas artes marciais ao redor do mundo, inclusive no karatê. A pentacampeã mundial também é proprietária de uma grife feminina de moda esportiva, a Fightwear. Gracie é mãe de 2 meninas, Aira e Kiara, do casamento com o ator Malvino Salvador, com quem está junto desde 2013. Atualmente, ela atua como comentarista na imprensa esportiva no Rio de Janeiro, mas tem como objetivo o ingresso no MMA. Maior referência do jiu-jitsu brasileiro, Kyra Gracie é um exemplo de empenho e sucesso no mundo dos esportes. Parte de uma família tradicional, a lutadora venceu o machismo e o peso do nome da árvore genealógica para se sobressair e vencer nos tatames da vida. Com as informações, Gustavo Mota para o Estação Esportiva.
Futebol pelo mundo. E as oitavas de final da Copa do Brasil continuam hoje, e 2 partidas vão acontecer ao mesmo tempo, às 7h30 da noite. No Independência, o Atlético Mineiro vai duelar contra a Chapecoense. O Galo se classificou para a nova etapa depois de eliminar o Ferroviário na 4ª fase do campeonato. Já a Chapecoense passou direto para as oitavas por ter disputado a pré-Libertadores. O jogo de volta vai ser no dia 16, daqui a 2 semanas. Já na cidade de Campinas, o jogo é entre Ponte Preta e Flamengo. A partida com mando de campo da Macaca vai acontecer no Moisés Lucarelli. O duelo de volta vai ser na mesma semana que vem no Maracanã. O clube paulista eliminou o Náutico na 4ª fase para poder continuar no campeonato. Já o Flamengo tinha vaga nas oitavas por estar disputando a Libertadores. Lembrando que os adversários são decididos por sorteio. E pela Libertadores, teve time brasileiro fazendo bonito ontem. O Grêmio recebeu o Cerro Porteño em casa e não deu chance para o visitante. A partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos terminou em 5-0, garantiu a liderança do tricolor. E a goleada teve um nome de destaque. O meia-campista Everton teve uma atuação notória no duelo. O jogador anotou 2 dos gols na vitória da equipe gaúcha. E os atletas que fecharam o placar foram Jael, Cícero e Ramiro. Já o Santos não teve o mesmo desempenho na Liberta. O Peixe foi visitar o Nacional do Uruguai no estádio Parque Central e saiu perdedor por 1-0. A partida foi válida pela 5ª rodada e o resultado não mudou a situação do time paulista, que já está classificado para a próxima fase. A Liga dos Campeões já está na reta final e ontem ficamos conhecendo o primeiro finalista. O Real Madrid vai disputar a decisão pela 3ª vez seguida, confirmando o favoritismo no torneio. No jogo de ida, os merengues superaram o Bayern de Munique por 2-1. Já na partida de ontem, a equipe da Alemanha foi melhor em campo. E foram os alemães que saíram na frente com o gol de Kimmich, mas logo o atacante Benzema marcou para empatar. Ainda no primeiro tempo, James Rodrigues fez valer a lei do ex e colocou o time bávaro de novo na frente. E mais uma vez, Benzema mandou para as redes empatando. O jogo ainda foi marcado por polêmica depois que o árbitro não marcou um pênalti contra o Real. Pois é, Gabi, a bola bateu na mão de Marcelo e o juiz mandou seguir. O lateral esquerdo confessou depois do jogo que houve a penalidade mesmo sem a sentença do árbitro. Fim de jogo e o placar terminou em 2-2. E hoje o duelo foi no Estádio Olímpico, na capital italiana. Roma e Liverpool duelaram para disputar a última vaga para a final. E a equipe inglesa entrou em campo com vantagem significativa de 3 gols. No jogo de ida em Anfield, os mandantes saíram vitoriosos por 5-2. E o Liverpool vem fazendo uma campanha notória no torneio. O desempenho de Salah, Firmino e Mané foram fundamentais para a campanha. Por outro lado, a equipe romana vem de classificação heróica nas 4ª de final. Na disputa contra o Barcelona, o time italiano virou na segunda partida uma vantagem de 2 gols. Pois é, Augusto, e o jogo de hoje foi dramático, combinando com a trajetória dos 2 clubes no campeonato. O placar final foi 4-2 para o Roma, com direito a mais polêmica relacionada com a arbitragem. Mané abriu o placar para o time visitante. Depois foi a equipe romana que marcou e empatou com 1 gol contra de Milner. O Hinaldo colocou os Reds de novo na frente. Já no segundo tempo, Dzeko deixou tudo igual no placar. E a reação italiana continuou. Na reta final da segunda metade, Nainggolan fez o 3º gol da Roma. Ao longo dos jogos, 2 vezes os donos da casa reclamaram de pênalti contra os ingleses, mas nada foi marcado. Isso até os 47 da etapa final. Depois de uma mão na bola do zagueiro Clavan, a equipe da casa conseguiu a penalidade máxima. A cobrança foi convertida e Nainggolan mandou para as redes anotando o 4º gol. Mas a partida foi encerrada e, apesar do placar heróico, a classificação ficou com o Reds. A final da Liga dos Campeões vai ser entre Liverpool e Real Madrid. A Copa no Mundo. A Copa do Mundo está chegando. Hoje o especial vai ser sobre um local muito gelado, IDH alto e uma pequena população. Isso mesmo, Augusto. Confira agora o boletim de Fabrício Vera sobre a Islândia. Frio, barbas, vikings e também futebol. Na edição de hoje do quadro A Copa do Mundo, vamos falar sobre a Islândia. Sim, aquela ilha que você sempre confundiu com a Groenlândia. Bem,
Ambas as ilhas ficam até próximas, uma do lado da outra, mas a Islândia é a menor ilha. Aliás, o vocábulo Island vem da língua nórdica antiga, que significa terra de neve. Uma ilha com relevo extremamente acidentado, abarrotado de montanhas e dezenas de vulcões. Olhando assim, só o Bear Grylls gostaria de sobreviver nesse local. Só que, incrivelmente, as pessoas começaram a se mudar para o local, isolado e inóspito, por volta do século IX. Uma missão de monges eremitas chegaram à ilha vindos da Escócia e da Irlanda. Após inúmeras lutas internas e civis, o país assinou um pacto antigo em 1262, tornando a ilha domínio do reino da Dinamarca e da Noruega até o final do século XV. Posteriormente, a Islândia se tornou um dos países mais pobres da Europa. Solo ruim, atividade vulcânica constante e clima hostil. Tudo isso tornou a vida mais difícil, já que a subsistência dependia quase que totalmente da agricultura. Outro problema enfrentado foi a peste negra. A doença transmitida por ratos afetou quase toda a população e vitimou metade dos habitantes da ilha. Saindo de todos esses problemas embólicos coloniais, a Islândia se tornou uma república em 1944. Hoje, a economia é baseada na indústria pesqueira e serviços financeiros, além de ser considerado um país muito desenvolvido. Os vikings são outro ponto da história da Islândia. Aquele povo de origem nórdica é considerado como piratas, e que se tornaram um símbolo da atual cultura pop, inspirando séries de TV e barbas. Ao contrário do que aparenta, o futebol é um dos esportes mais apreciados no país, junto do esporte de inverno, handebol, golfe e equitação. Apesar da falta de tradição no esporte da bola redonda, os islandeses tiveram um destaque recente na Eurocopa. Classificaram para a Copa do Mundo da Rússia, a sua primeira Copa do Mundo. Em 2016, o time da Islândia fez história ao chegar no mata-mata da Eurocopa, eliminando a Inglaterra nas oitavas de final e se classificar para a Copa líder de seu grupo nas eliminatórias. Na competição, não foi apenas o futebol que surpreendeu. A torcida teve seu destaque, seja pela quantidade nos jogos e pela festa feita nas arquibancadas. Um dos principais gestos da torcida é o skol, ato em que as pessoas levantam os braços e batem palmas, sincronizadas e diversas vezes. O principal e melhor jogador da seleção é Gylfi Sigurðsson, meio-campista do Everton na Inglaterra. Um armador de muita qualidade, disparado o melhor tecnicamente do time. Outro jogador de destaque é o volante e capitão Aron Gunnarsson. O jogador do Cardiff City ficou conhecido como um dos símbolos de raça daquela equipe. A seleção é comandada por Heimir Hallgrímsson desde 2013, mas um fato curioso do técnico de 50 anos não é a campanha do time na Eurocopa, mas sim por ele também ser dentista além de técnico. A Islândia está no grupo D da Copa, junto da Argentina, Croácia e Nigéria. Apesar da seleção irmã no grupo, a equipe islandesa tem como surpreender na Copa, seja no futebol ou na torcida. Fabrício Vera para o Estação Esportiva. Giro Esportivo. O Comitê Olímpico Brasileiro criou um departamento para acolher as vítimas e investigar os casos de abuso sexual. A medida é uma resposta aos episódios de assédio protagonizados pelo médico da Seleção Brasileira de Ginástica, Fernando de Carvalho Lopes. O funcionário é acusado de ter abusado de 40 jovens ginastas. A ouvidoria do Comitê Brasileiro é aberta para todo o público, ou seja, qualquer um pode denunciar. O serviço vai estar disponível a partir do final de maio, de acordo com o vice-presidente da instituição, Marco Antônio Laporta. E na Universitária são 6 horas e 58 minutos e chega ao fim o Estação Esportiva desta quarta-feira, dia 2 de maio de 2018. A apresentação foi de Gabriela Starneck e Augusto César. Produções e reportagens: Augusto César, Daniela Versiani, Gustavo Mota, Paulo Emílio de Medeiros e Mariana Siqueira. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. A orientação é do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique e Sandro Alves. Fazendo uma correção, de Murilo. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936, repetindo 3521-1936. Uma boa noite para você, ouvinte, e boa noite a você, Augusto. Boa noite, Gabriela. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite, com agora o programa Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM.
Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.